Olá, tudo bem? Então vamos resolver a questão 7 do ano de 2022 da ANPEC de Matemática. Eu sou o professor Osólo Choquer. Nessa questão, nós vamos trabalhar com sequências, limite de sequências, regra de L'Hospital, sequências, que tem um vídeo aqui na descrição que só trata de sequência, você pode ver, vai te ajudar muito. Tem um limite fundamental exponencial, também está na nossa descrição aqui o vídeo, outro vídeo. E para você ficar mais sintonizado, tem uma playlist da matemática da ANPEC aqui, com várias questões e matéria da ANPEC, tá bom? Então vamos nessa? Então vamos lá. Julgue como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Sejam xn, yn, zn sequências de números reais. Se a sequência zn é convergente e zn é igual a xn mais yn sobre 2 para todo n maior ou igual a 1, então xn e yn são convergentes. Então, atenção, hein? Tome cuidado com essa questão. Se fosse, por exemplo, xn e yn convergentes, então a sequência zn seria convergente, tá? Mas, nesse caso, ele fala que zn é convergente, ele está falando que xn é convergente. Então, olha a afirmação aqui, ó, A implica B. Então, todo mineiro é brasileiro, verdadeiro. Se você tiver um mineiro que não seja brasileiro, a afirmação fica falsa. Então, se eu tiver uma sequência Zn que seja convergente e seja a soma de xn com yn que são convergentes, a afirmação é falsa. Então vamos lá. Olha lá. Então vamos considerar essa sequência aqui. Uma sequência convergente Zn. Essa sequência eu vou chamar sequência nula, 0, 0, 0, 0, 0, 0, beleza? Talvez você não está entendendo, calma. Então, essa sequência, ela converge para 0. A moça fala assim com o cara: não, 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 não. O resto da vida eu vou falar não para você. Está indo para não, certo? Tá bom. Então, o limite dela é convergente, porque o limite do Zn, quando o n tende a infinito, é 0, beleza? Agora, eu vou arrumar duas sequências que somadas dão Zn, e nenhuma delas vai ser convergente, tá? Então, eu vou arrumar a sequência xn, que é igual a 1, 2, 3, uma sequência fácil, tá? E vou arrumar também a sequência yn igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e tal. Agora, preste atenção. Nós vamos colocar o Zn como a soma das duas. O Zn, atenção, ele vai ser convergente. Agora, olha para mim. Você acha que o xn e o yn é convergente? Não. Eles estão indo para infinito. Então eu arrumei um mineiro que não é brasileiro. Basta arrumar um mineiro, beleza? Então, se você está gostando do vídeo, para o vídeo agora, dê um like aí, faça seus comentários, clique no vermelhinho e entre no canal, beleza? Então vamos fazer isso aqui, então. Então vamos continuar a nossa questão. Então, pessoal, aqui eu tenho que Zn, olha lá, Zn não é igual ao xn, não é igual ao xn mais o yn sobre 2? Soma 1 com menos 1, soma 2 com menos 2, soma 3 com menos 3, certo? E observe que xn não converge. E para infinito significa não convergir, significa divergir. Tá? O limite de xn quando n tende para infinito é o quê? Infinito. Agora, observe também que o yn também o quê? Não converge, tá?
o yn também não converge. Por quê? O limite do yn, quando n tende a infinito, é igual a menos infinito. Então, é falso, né? Beleza? A afirmação é o quê? É falsa, certo? Então, nós arrumamos duas sequências, o zn convergente e o xn e o yn não convergente. Arrumamos um mineiro que não é brasileiro. Então, a afirmação é falsa. Beleza? Bem, então vamos à questão 1. Limite quando m tende a infinito, quando n tende a infinito, de 1 menos 1 sobre n elevado a m. Do outro lado, ele muda o n com m. Bem, eu quero falar com vocês aqui. Essa questão não é uma questão tradicional. Em livros de cálculo, eu não vi nada parecido. Não estou falando que não existe, não, mas estou falando que eu não vi nada parecido. Não estou falando que a questão está errada também, não. Tá? É uma questão para se pensar, um pouco diferente. Tá? Eu vou fazer essa questão assim, vou calcular o limite de dentro primeiro, pensando que esse m é um número fixo, porque é o limite do limite. Então, o de dentro, depois vou calcular o limite de fora, nos dois lados. Tá? Então, vamos começar aqui. Então, nós vamos pôr um colchete ali, só para você ver que limite que eu estou fazendo primeiro. Eu estou copiando a expressão da esquerda primeiro, né? E vou pôr um colchete ali, só para você entender, para ficar mais claro, né? O que a gente está fazendo primeiro, tá? Então, eu vou copiar a expressão e pus um colchetão ali, você viu, né? Que eu estou fazendo primeiro o de dentro, tá? Estou olhando só o lado esquerdo, tá? Não estou mexendo com o lado direito, tá? Beleza? Então, nós vamos fazer esse limite, ok? Se aqui fosse n e n de nada, seria um limite, dentro do colchete, seria um limite trigonométrico fundamental, que tem um vídeo aqui na descrição. Mas não é, né? Porque QM de Maria e QN de nada, dentro do colchete, tá? Então, vamos continuar aqui, fazendo esse limite, tá? Então, continuando, né? Nós vamos fixar o m, tá? Dentro do colchete, tá? Para cada m, m3, m4, m5, etc. Então, você vai fixar o m, porque o m dentro do colchete não está indo para infinito, tá? Então, para cada m, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer esse limite aqui, ó, elevado a m. Estou calculando dentro do colchete. Por que esse limite é 1, hein? O n tende a infinito. 1 menos infinito é quanto? É 0. 1 elevado a m é 1. Ah, professor, o m está infinito. Não, primeiro você tem que calcular esse limite dentro do colchete. Eu não sei se o m está indo para infinito. Tá? Então, vamos fazer isso. 1 elevado a m. Que no caso aqui, 1 elevado a m, né, vai valer quanto? Vai valer 1. Agora nós vamos fazer o limite de fora, tá? Do lado esquerdo, né? Nós vamos fazer o limite de fora. Então, estou copiando o lado esquerdo de novo, tá? E nós estamos fazendo agora o limite de fora. Nesse caso, o limite aqui, deu 1, né? Então, quando o m vai para infinito, esse limite aqui vale quanto? Vale 1. Beleza? Agora, preste atenção. Nós vamos fazer o limite, o outro, tá? O que está do lado direito. Que muda, né? Muda m e n, tá? Esse limite muda o m com m, tá? Então, esse limite vai ser o quê? Você vai pôr o colchete para te ajudar ali a só fazer a conta do limite, tá? Nós colocamos aquele colchete ali, beleza? Então, vamos ver quanto que vai dar. Então, agora vamos calcular o limite dentro do colchete, tá? Nós vamos calcular o limite dentro do colchete. Então, veja, seja Rn igual ao menos 1 sobre n, tá? Temos que Rn, tá?
é um número maior ou igual a zero e menor do que 1. É tipo você tem uma base meio, sei lá, 7 oitavos, sempre uma base menor do que 1. Tá? Desta forma, quando você tem um limite de uma base menor que 1 elevado a m, tá? Então o limite de Rn elevado a m, quando m tende a infinito, porque a base é menor do que 1, é a mesma coisa do limite de 1 menos 1 sobre n elevado a m. Esse limite vai dar zero, tá? Presta atenção, por exemplo, pega um meio e eleva a 10, eleva a 20, cada vez vai ficando menor, quando a base é menor do que 1. Então, o limite do lado direito, né, tá dando quanto? Tá dando o limite de zero, né, quando n tende a infinito, que é zero, né. Então, se você pegar as duas respostas, uma deu zero e a outra deu 1. Quando você volta lá em cima, a afirmação é o quê? É falsa, beleza? Afirmativa 2. A sequência de números reais xn, cujo termo geral satisfaz a xn igual a menos 1 elevado a n sobre n para todo n maior ou igual a 1, não converge. Eu não sei. Te gasta escrever essa sequência? Escrever termo a termo? Aí você vai enxergar melhor. Você faz n igual a 1, vai ficar menos 1 sobre 1. Você faz n igual a 2, fica menos 1 ao quadrado sobre 2, dá meio. Fazendo igual a 3, ela vai alternando positivo e negativo. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Então, nós vamos fazer o quê? Podemos, né, escrever essa sequência o quê? Termo a termo. Tá? Então, a sequência xn, termo a termo, faz n igual a 1. Tá? Vai ficar menos 1, né? Menos 1, tá? Você faz n igual a 2, expoente par positivo, meio. N igual a 3, menos 1 terço, menos 1 quarto, tarará, tarará, menos 1 quinto, e assim vai, tá? Agora, presta atenção. Nós vamos tentar colocar essa sequência no meio de duas, tá? Nós vamos tentar colocar no meio de duas. Olha lá. Então, essa sequência xn, observe que xn vai ficar no meio de de 1 sobre n menor ou igual, tá? E maior ou igual a menos 1 sobre n, tá? Então, olha aqui, por exemplo, o x4, pra você ter ideia, ele é menor, x4 ali é 1 quarto, ele é menor que 1 quarto, tá? E maior ou igual a menos 1 quarto. Então, todo xn está no meio de dessas duas. Agora, pergunta por 1 sobre n, quando n tende a infinito. 1 sobre n. Essa sequência vai para quanto? Ela te fala, vou para zero. A outra, menos 1 sobre n, quando o n vai para infinito, ela te fala, vou para zero. Então, é o chamado teorema do sanduíche. Obriga que o xn vai para zero. Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos pegar o limite do 1 sobre n quando n tende a infinito, tá? Esse limite vai dar zero. E agora, nós vamos pegar o limite do quando tende a infinito do menos 1 sobre n, tá? Esse limite também vai dar zero, tá? Agora, gente, atenção, os dois deram zero, tá? Agora, nós vamos usar o chamado teorema do sanduíche, tá? Ou teorema do confronto, tá? O nome mais bonito é o teorema do confronto. Mesma coisa, tá? Temos que o limite de xn, quando n tende a infinito, por esse teorema, vai dar zero. Então, a sequência, se o limite tem limite, a sequência é convergir. Dá zero, significa que o xn é uma sequência o quê? Convergente. Agora, olha lá para cima. Ele falou que não converge. Nós chegamos à conclusão que ele converge. Então, ele falou uma mentira, né? Tá? Então, a afirmativa é o quê? É falsa, tudo bem?
Então, a afirmativa aqui, ó, é o quê? É falsa, beleza? Bem, afirmativa 3. Limite de raiz quadrada de n mais 1 menos raiz quadrada de n, entre parênteses, quando n tende a infinito elevado a 3n é zero. Bem, você não pode fazer o parênteses primeiro não, porque você tem infinito menos infinito, que é forma indeterminada. Tá? Você não pode levar infinito menos infinito a um número, é forma indeterminada. Você tem que sair dessa indeterminação. Eu não sei se você lembra lá da oitava série, multiplicar pelo conjugado. Nós vamos fazer algo desse tipo, tá? Para sair desse infinito menos infinito. Tudo bem? Então vamos fazer isso aqui. Então nós vamos substituir, só para você ver, tá? Substituindo n por infinito, temos, né, infinito menos infinito dentro do parênteses, que é uma forma indeterminada. Você não sabe quanto que dá, beleza? Então você tem que sair dessa indeterminação. Tudo bem? Então nós vamos copiar esse raiz de n mais 1 menos raiz de n, tá? E vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, tá? Não vai alterar esse miolo, tudo bem? O conjugado dessa expressão, né? O conjugado dessa expressão, você copia a expressão e muda o sinal no meio, tá? Então, o conjugado vai ser raiz de n, você vai copiar a expressão e vai multiplicar por raiz de n mais 1 mais raiz de n. Para não alterar, você vai fazer o quê? Fazer a mesma coisa aqui no denominador. Tudo bem? Agora, presta atenção. Você vai usar um produto notável lá em cima. A menos B vezes A mais B. Dá A2 menos B2. O A2 vai cancelar com as duas raízes. Tá? Você vai ver aqui agora. Tá? O que vai acontecer? Então, olha lá em cima. Então, lá em cima vai ficar n, embaixo permanece, né? Raiz de n mais 1. Lá em cima fica n mais 1, porque raiz quadrada ao quadrado cancela. Então, lá em cima ficou 1, né? N mais 1 menos n. Lá em cima vai ficar 1 sobre raiz quadrada de n mais 1 mais raiz quadrada de n. Agora, esse parênteses agora, ele quando n tende para infinito, você vai ver que ele não é uma forma indeterminada, tá? Vamos chamar essa função f de n, a que está dentro do parênteses, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz quadrada de n mais 1 sobre n, mais raiz quadrada de n. Essa função, ela é positiva, tá? O n sempre valores positivos, e o limite dessa função, quando n tende para infinito, é zero. Embaixo fica um número muito grande. É provado, atenção, hein? É provado, se você tiver uma função tendendo para zero dentro do parênteses, tá? Uma função tendendo para zero dentro do parênteses, ou colchete, e a de cima tender para infinito, o limite é zero, tá? O limite é zero. Então, se o f de n tende para zero e o g de n tende para infinito, esse limite é zero. Isto é, uma coisa, preste atenção, 0 elevado a infinito é zero, tá? 1 elevado a infinito, em limite é 1, não é indeterminado, mas aqui é zero. Então, ele falou, é zero, não é forma indeterminada, tá? Não é forma indeterminada. Não é forma indeterminada. Então, ele falou, né, esse limite, assim, aquele limite lá de cima, né, que eu voltei para copiar ali, é quanto? O limite de, quando n tende a infinito, de, foi dado, né, menos raiz de n elevado a 3n, quando elevado a infinito é zero. Então, ele falou o quê? Ele falou o quê? Uma verdade, certo? É verdadeiro, beleza? Bem, afirmativa 4. Limite de 2 elevado a 22 elevado a n sobre n elevado a 20, 22, quando n tende a infinito,
é mais infinito. Então, quando você substitui o n por infinito, dá infinito sobre infinito, que é uma fórmula o quê? Indeterminada. Você não sabe quanto que dá. Então, aqui nós vamos ter que sair dessa forma indeterminada. Atenção! Uma forma de sair aqui é usando a regra de L'Hospital. Você pode usar a regra de L'Hospital para função contínua e para função discreta aqui. Você deriva em cima e deriva embaixo. Aí você vai ver assim, vai ter que derivar 2022 vezes. Calma. Vamos lá. Então vamos usar a regra de L'Hospital, beleza? A regra de L'Hospital é mais fácil que a regra do quociente, hein? É bem mais fácil. Então nós vamos usar a regra do L'Hospital. Nós vamos copiar o limite de novo. Tem um vídeo meu aqui na descrição que explica a regra de L'Hospital. Veja esse vídeo. Tá? N elevado a 2022. Usei a regra de L'Hospital. Qual é a derivada de 2000 elevado a n? Aí você vai ter que lembrar. Tá? A derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a. A derivada de 2022 elevado a n é 2022 elevado a n ln de 2022. E qual a derivada de n elevado a 2022? Aqui eu usei a regra do tombo. Você lembra da regra do tombo? Derivada de x3 não é 3x2? O 3 não desce e não cai 1 no expoente? Nós usamos a regra do tombo. Aí, vamos lá, vamos continuar. Tá? Vamos continuar. Tá dando infinito sobre infinito de novo. Você substituiu o n lá em cima, dá infinito. Aplica L'Hospital de novo. Ô professor, esse negócio não vai acabar. Calma, não fica ansioso. O ln que vai aparecer duas vezes, porque aquele n22 vai repetir. Vou aplicar de novo, tá? Então você vai aplicando regra de L'Hospital, muitas vezes, né? 3 pontinhos aqui. Aí agora, atenção, lá em cima, aquele ln de 2022 vai ficar elevado a 2022, tá? Vai ficar 2022, ln de 2022 elevado a 2022, porque você aplicou isso 2022 vezes. E lá embaixo não vai ter n mais, ó. Só vai ficar 2022 fatorial. Por quê, professor? Porque 2022 vezes 2021 vezes 2020 e o n vai desaparecer. Então, aqui em cima você tem n. Está dando infinito. E lá embaixo você tem um número. Infinito sobre um número é o quê? Infinito sobre um número em limite. Infinito sobre um número vai ser infinito em cima e um número lá embaixo. Esse resultado vai dar o quê? Vai dar infinito, tá? Então, quando você volta lá em cima, a afirmação nossa é o quê? É verdadeira, tá? Porque deu infinito mesmo, tá? Beleza? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!